Boa tarde, pessoal. Bora acordar? Nem parece que tiveram aula de matemática. Bora, pessoal, bora. Se vocês estão aqui, vocês têm um propósito muito maior. E é em busca dele que a gente está aqui para ajudar, tá? Meu nome é Hugo Peixoto. Eu trabalho com a disciplina que todo mundo ama, Química, né? Não entendi o sorriso, não. É sério, pessoal. Química é lindo, cara. Sem elas, vocês nem respiravam. Tem um grande amigo meu, professor aqui de vocês também, de física, professor Idelfrânio, conhece? É o cara, né? Física Marginal. Ele disse uma vez para mim assim: Hugo, o nome do meu canal é Física Marginal porque a física está à margem de tudo. Eu disse, concordo, porque no centro é a química. O resto é resto. Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar. O nosso conteúdo hoje, quer ver como a química é? Olha o nosso conteúdo hoje, ó. Puxa. O nosso conteúdo hoje é somente petróleo e outras fontes combustíveis. Ei, filho, se tu acha que sabe, ainda bem, né? Mas vamos ver. Vamos ver se a gente não tem nada de novo para ouvir e aprender, tá? Até porque, reparem no detalhe, ó, outras fontes combustíveis. Eu vou falar aqui muita coisa, muita. De gasolina, de querosene, de óleo diesel, de etanol, muita coisa. Então vamos, porque tempo é ouro e vocês estão investindo de vocês. Não está passando, viu? Olha só, vamos começar pelo petróleo. Antes de mais nada, pessoal, é de extrema importância que vocês lembrem uma coisa. Petróleo não é uma substância. Petróleo é uma mistura. E a origem da palavra vem de óleo da pedra. Por quê? Porque existem determinadas pedras que funcionam como esponjas, que na verdade a gente não deveria nem chamar de pedra, mas se os professores de geografia estivessem aqui, estariam me corrigindo, chamando de rocha. Determinadas rochas são porosas e conseguem absorver como se fossem esponjas. Vem cá, pessoal, olha para cá. Se tu tiver uma esponja, obrigado. Se tu tiver uma esponja, mergulhou num balde com água, se eu apertar a esponja, o que acontece? Derrama aquela água? Pois a mesma coisa acontecia com essas pedras aqui, ó. Quando essa pedra era pressurizada, quando algo realizava uma força pressionando a pedra, um óleo escorria. Foi daí que surgiu o nome do óleo da pedra, petróleo. Tem gente que acha que o nome é porque é óleo preto. Quem diz que é preto? O petróleo é um líquido viscoso, claro, é óleo, viscosidade. Sabe o que é, né? Quando alguma coisa tem dificuldade de escorrer. Se você tem um copo com água e um copo com óleo, se você virar os dois, qual deles derrama primeiro? A água. A água é mais fluida, é menos viscosa. Viscosidade é resistência a fluir, tá? Então, ele é um líquido viscoso, de coloração escura. Não diga preto. Até porque a coloração do petróleo em tons mais escuros ou menos escuros depende da composição dele. Então eu vou voltar para onde eu comecei. Petróleo não é uma substância. Portanto, nunca procurem um item que traga a fórmula do petróleo. Não vai existir. Mistura não tem fórmula. Tem, professor. Se eu tiver água e sal, eu não posso dizer que é H2O mais NaCl. E quem disse que isso é uma fórmula? Isso são duas. H2O é a água, NaCl é o sal. E quem disse que a água vai ser só água e sal? A água estava pura? Então, cuidado. Se falou de mistura, está se falando de uma combinação de duas ou mais substâncias diferentes. Pessoal, uma perguntinha. Por favor. Água e sal se misturam? Sim, né? Água e açúcar se mistura? Sim, né? Água e óleo se mistura? Sim. Sim.
Eu acabei de dizer para ti que misturar significa o quê? Juntar duas ou mais substâncias diferentes. Ei, sabe o que é que dá agonia? E aí é onde vou entrar numa questão que vocês sabem, mas não param para ler. Ei, quando eu digo assim, ó, água e óleo se misturam, aí vocês, não, água e óleo é uma mistura heterogênea. Como assim? Tu não acabou de dizer que não era uma mistura? Como é que agora tu está dizendo que é uma mistura heterogênea? Tu está se contradizendo numa bobagem tão grande. Pessoal, misturar significa apenas juntar. Juntar. Se eu tiver um copo e dentro dele eu colocar água e óleo, eu misturei. O que eu não posso dizer é que água e óleo se dissolvem. Água e óleo se misturam? Sim. Água e óleo se dissolvem? Não. Cuidado para não confundir. Pura e simplesmente interpretação. Reparem. A ocorrência dele, encontrada em poros de rochas, que eu falei, em terra firme ou sob o mar. Por favor, alguém aqui vai passar no vestibular da UES? Pois presta atenção nisso aqui, ó. Porque a UES, numa questão sobre petróleo, ela disse uma alternativa. E por favor, escuta a alternativa e ao final me diz se é verdadeiro ou falso. Petróleo é um óleo escuro, de densidade menor que a água, porém encontrado no fundo do mar. Petróleo é um óleo escuro, de densidade menor que a água, porém encontrado no fundo do mar. Verdadeiro ou falso? Vamos por partes. Petróleo é um óleo escuro? É. É menos denso que a água? Pense, se tu juntar o petróleo com a água, quem é que fica em cima? O petróleo. Então ele é menos denso que a água. Quem é mais denso afunda. Encontrado no fundo do mar, não é não? Não é não? Pré-sal? Não é não no fundo do mar? É não, pessoal! É não! No fundo do mar é um navio que afundou. Ele é encontrado abaixo, subsolo. Não é no fundo do mar. No fundo do mar é um navio que afundou. Ele está lá no fundo do mar. O petróleo não é encontrado no fundo do mar. Ele é encontrado abaixo do fundo do mar. Nas camadas do subsolo. Vai perder uma questão por causa de um sob? Muito pequeno para um erro. Presta atenção. Constituição dele. Fundamentalmente por hidrocarbonetos. 2 detalhes. Plural, ó. Hidrocarbonetos. Não é só um. Segundo, fundamentalmente, ou seja, não somente. Petróleo é formado por uma quantidade muito maior de substâncias. Onde nós temos uma mistura de hidrocarbonetos que podem ser separados por um processo de destilação fracionada. Por favor, esqueça até que dia é hoje, mas não esqueça isso aqui não. Porque existem vários processos de separação de misturas. E vocês vão aprender aqui, num capítulozinho meio técnico demais, meio chato demais, que se chama análise imediata. Onde vocês vão aprender a separar cada uma das misturas que compõem o seu dia a dia. O petróleo é separado por destilação fracionada, que não é a mesma coisa de destilação simples. Destilação simples é a que tu usa, por exemplo, para separar água de sal. Como são duas substâncias que têm pontos de ebulição bem diferentes, você aquece, uma delas ferve e a outra fica. Uma delas ebule, uma delas passa para o estado de vapor e a outra fica. Aí tu separou. Essa é chamada de destilação simples, por quê? Porque como as duas substâncias têm pontos de ebulição bem diferentes, tu pode aquecer sem nem se preocupar, que só uma delas vai vir a passar para o estado de vapor. Mas quando se trata dessa mistura de hidrocarbonetos, as temperaturas de ebulição daquelas substâncias são muito próximas. Então eu não posso sair aquecendo sem prestar atenção não. Porque o intervalo, a diferença no ponto de ebulição de uma para outra, às vezes é de 2, 3, 4 graus Celsius. Ou seja, pessoal, por favor, vamos situar de novo. A água dos nossos rios, dos açudes, dos lagos, seja lá do que for, essa água evapora? Sim, né? O que significa evaporar? Passar do líquido para o vapor.
Mas me diz uma coisa, para evaporar, qual é a temperatura de ebulição da água pura? 100 graus, perfeito. Me diz uma coisa, a temperatura ambiente que a gente está, chega a 100 graus? Não, pessoal, aqui faz calor, eu sei. Mas 100 graus? Alguém aqui é de Sobral? 100 graus? Piauí? Piauí talvez chegue perto, né? Pessoal, não chega a 100 graus. Mas me diz uma coisa então. Como é que não chegou em 100 e a água passou para o estado de vapor? Como foi? É porque a água tem um negocinho chamado de calor específico elevado. Traduzindo para palavras simples, calor específico indica a capacidade que aquela substância tem de armazenar calor. Então o que acontece? Durante o dia, o sol vai transmitindo calor para a água, ela vai acumulando esse calor, o aumento da temperatura vai fazendo com que as partículas de água se agitem mais, e ao se agitar mais, aquelas que estão na superfície vão se soltando. E aí eu vou passando para o estado de vapor. Porque a nível microscópico, o que diferencia os estados de agregação? Sólido, líquido e vapor. É o nível de aproximação das partículas. Se elas se agitam mais, automaticamente elas se afastam mais. E quando elas têm a total liberdade uma em relação à outra, tu tem um estado de vapor. Destilação fracionada, porque por serem substâncias com pontos de ebulição próximos, eu preciso fazer de fração por fração. E é dessas frações que a gente vai obter os componentes do petróleo que são tão conhecidos por vocês. Vejam, qual é a origem do petróleo? Matéria orgânica em decomposição. Pessoal, vocês já ouviram professores de geografia falar sobre um tal de Pangeia, que era a conexão dos continentes, a África conectada com a América, não sei o quê, não era assim? Aí eles não se separaram? Pois pensem vocês, quando dois corpos de terra vão se mover, tu concorda que quando eles se separaram, a água começou a preencher aquele espaço entre eles? A água dos oceanos? Sim? Quando a água veio, tu não acha que ela arrastou um monte de coisa com ela, não? Ora, se quando alguém liga uma mangueira, falta pouco arrastar tudo. Quem nunca viu aqui aqueles vídeos de dispersões de aglomerados? O pessoal usando a mangueira do bombeiro. Água sob pressão arrasta muita coisa. Então, cara, quando aqueles dois continentes se separaram e um grande corpo de água se moveu entre eles, arrastou com ela um monte de coisa. Animal, vegetal, areia, um monte de coisa, rochas, e tudo, ó, foi arrastado para o fundo, porque são mais densos. Ficaram então soterrados sob uma imensa massa de água, de terra e de rochas. Aquilo ali fez com que aquela matéria orgânica, os seres vivos que foram arrastados, os vegetais, os animais, não importa, aquela matéria orgânica ficasse soterrada sob pressão, muita massa sobre ela, sob temperatura. E aí, com essa temperatura e essa pressão toda, a decomposição daquele material orgânico se fez de uma maneira tal que com os milhões de anos que se passaram, formou-se o petróleo. Por que então que o pessoal diz que o petróleo não é renovável? Porque como é que a gente vai conseguir formar de novo o petróleo desse jeito? Quem de vocês poderia, por favor, esperar 1 milhão de anos? É meio difícil, né? Se tem muitos que não aguentam esperar nem até 5 da tarde. Se tem um monte de gente que reclamou que o mês de maio parecia que ia terminar o ano de 2018, não terminava maio. Era mais comprido do que um dia de fome. Meu querido, presta atenção. Matéria orgânica em decomposição. Matéria orgânica a gente tem muita. Mas sob aquelas condições de pressão e temperatura, não. E principalmente com o intervalo de tempo. Aí vem cá, quem aqui já ouviu dizer que o petróleo é um combustível fóssil? Fóssil. Milhões de anos, ó. Então eu não posso chamar de renovável, porque o tempo para formar petróleo de novo é inviável de ser esperado. Portanto, vejamos. É uma mistura complexa de hidrocarbonetos que é associada a pequenas quantidades de nitrogênio. Opa, peraí. Lembra daquele slide lá que eu falei do fundamentalmente?
Pessoal, o que é um hidrocarboneto? Composto formado apenas por hidrogênio e carbono. Mas olha o que tem aqui: nitrogênio, enxofre, oxigênio. Esses são os motivos pelo qual eu disse fundamentalmente. O petróleo, dependendo da quantidade de cada um deles, vai alterar a sua cor. E por isso que eu chamei a atenção lá no começo, não é preto. É escuro. Agora os tons vão variar de acordo com a composição. E esses componentes se tornam mais um agravante para a questão da poluição ambiental pelo uso do petróleo. Por favor, vocês já ouviram falar e até já devem ter visto aí pela cidade a introdução de carros elétricos, não foi? Pois, moçada, uma revista de circulação nacional, há uns 3 ou 4 anos atrás, ela trouxe na capa um apresentador de televisão chutando um balde, e esse balde tinha aquele embleminha da reciclagem. Aí a manchete da capa era assim: adeus aos mitos verdes. Sabe por quê? Porque várias das coisas que vocês escutam e são forçados quase que a acreditar, na verdade são mitos. O pessoal diz assim: a solução para a questão ambiental é o uso de carros elétricos. Porque aí você não vai mais estar queimando os combustíveis fósseis e, consequentemente, todo aquele agravante ambiental não vai acontecer. Alguém de vocês, numa multidão dessa daqui, poderia me dizer qual é a principal fonte para geração da energia elétrica? Eu falei geração de energia elétrica. Eu não estou falando de eólica, é a queima dos combustíveis fósseis. Então, peraí. Pensa comigo, raciocina aqui. Tu acabou a aula de matemática agora, mas pensa comigo. Os carros hoje, a maioria deles usa combustível ou usa energia elétrica? Combustível. Se todos esses carros, essas motos, tudo, utilizassem energia elétrica, tu concorda que o consumo de energia elétrica ia aumentar? E, obviamente, o de petróleo, ou de derivados do petróleo no carro, ia diminuir, né? Só que ele ia diminuir no carro. Ele ia aumentar o uso dele aonde? Lá na usina. Por quê? Porque eu precisei da queima do combustível fóssil para gerar energia elétrica. Se o consumo de energia elétrica vai aumentar, a queima de combustível fóssil também vai aumentar. Então, na verdade, tu só vai esconder. É como aquelas cidades que, infelizmente, ainda usam lixão a céu aberto. E que, quando são filmados pelos programas de televisão em crítica, fazem o quê? Soterram. Mandam soterrar de qualquer jeito. Faz com que o cidadão não veja mais o lixo. Mas ele deixou de existir? Não. E aí ele se torna um agravante, por quê? Porque ele contamina a água do subsolo, o lençol freático. Essa é a vantagem que o tal do aterro sanitário tem. Ele tem uma camada de uma lona impermeável que não permite que o chorume, né? Aquele líquido fétido produzido pela decomposição do lixo. Lixo esse que é uma das fontes da produção de petróleo. O problema é que nós não temos tempo suficiente para isso. E isso, a gente vai já comentar sobre isso daí. Olha só. Aqui eu coloquei para vocês uma tabelazinha. Carbono, 82%. Hidrogênio, 12%. Tu tá vendo que se a gente somar aqui de uma maneira direta dá 94%? Então é óbvio que, essencialmente, o petróleo é formado por hidrogênio e carbono. Mas eu tenho nitrogênio, eu tenho oxigênio, eu tenho sais, e eu ainda posso ter resquícios de metais. Então o petróleo, ele é uma fonte que, se tratado devidamente, pode fornecer matéria-prima para muita coisa. Esses metais podem ser utilizados para metalurgia, sais, oxigênio, enfim, a possibilidade é grande. Só que qual é o problema? Tudo isso custa caro. Então, quando nós temos a ideia da extração, nós temos o petróleo lá embaixo. Ei, pessoal, olha para cá, olha para cá, olha para cá, Cada um olha para o seu telão aí. Mas repara aqui no meu movimentozinho aqui do laser. Tu tá vendo que o petróleo está aqui embaixo?
Tu tá vendo que tem um monte de camada em cima dele? Essas camadas, tu concorda que fazem um peso? Peso, física, massa vezes gravidade, né? Ei, quanto maior a massa, não é maior o peso? Pois pensa comigo aqui numa coisa, por favor. Pensa comigo uma coisa. Imagina que eu tivesse um balão, aquele balão de aniversário. Aí dentro do balão tivesse água. E eu colocasse meu pé sobre o balão, mas sem estourar. Só para fazer força. O balão ia se deformar um pouquinho, né? Ia ficar assim, no limite de estourar. Se alguém chegasse e conseguisse fazer um furo, sem estourar o balão, só um furo. Com aquela pressão que eu estou fazendo aqui sobre o balão, o que ia acontecer com a água? Ela ia jorrar, não era não? Ela ia sair em jato, concorda? Quem nunca assistiu o Pica-Pau aqui, né? Ia passando lá o Pica-Pau no pé de pano, no cavalinho. Aí quando ele passava lá atrás, tinha uma máquina assim, ó. Essa máquina aqui é chamada tecnicamente de cavalo. E não é por outra coisa não, é pelo formato que ela tem, que parece a cabeça de um cavalo conectado ao pescoço. E ela fica fazendo esse movimento aqui com uma corrente e um peso absurdamente elevado que vai batendo no solo. Batendo, batendo, batendo até perfurar. Para cada 2 metros que ela perfura, eles param e colocam uma tubulação. Para quê? Para manter as paredes da areia, para ela não ceder. E aí o poço vai sendo cavado. Quando atinge lá no petróleo, imagina aí, não tem um monte de coisa empurrando o petróleo para baixo? Quando abre um furo, lembra do balão? O que vai acontecer com o petróleo? Ele sai jorrando. Por isso que quando eles vão escavando, que vão passando pelas camadas de rocha, de terra e tal, eles já vão construindo a torre, que é para poder criar uma espécie de uma torneira para controlar o fluxo do petróleo. É por isso, pessoal, que naqueles vídeos, reportagens, documentários que vocês têm sobre os combustíveis, até mesmo quando tu vê aquele navio em alto mar que está fazendo a extração do petróleo, é comum vocês verem uma torre parecida com essa, e aqui em cima o que vocês costumam ver? Fogo. Sabe por quê? Porque na maioria dos casos, junto com o petróleo aqui, você tem gás. O gás chamado de gás natural. E o gás, muitas das vezes, no navio, não é útil. Porque quanto mais gás tiver, tu concorda que mais espaço vai ocupar no tanque? E como o navio tem um espaço limitado, ele prefere utilizar todo o casco dele para ser preenchido com petróleo. Então, para tirar aquele gás, é mais barato e mais prático que ele queime o gás do que ele tente extraí-lo fisicamente. Porque aí ele vai queimar o gás, o petróleo vai conseguir preencher todo o espaço do casco e vai poder transportar aquele petróleo até a crosta terrestre, até o litoral. Entenda. O nome do local para onde vai, ó, refinaria. Do poço, ele vai para a refinaria. Para quê? Para ser refinado. Poderia ser chamado de destilaria. Porque de acordo com aquele slide anterior que eu mostrei, o que vai acontecer com o petróleo? Destilação fracionada. Para obter o quê? As frações. No processo da destilação, eu vou separar os hidrocarbonetos. Tá? Reparem. O processo de separação é a destilação. Tá aqui, ó. Olha como é a foto do negócio. Ó. Tu tem verdadeiras torres gigantescas num complexo, num parque enorme, pessoal. Tu imagina quanto que não é para construir isso daí. Então a gente não pode ver só a questão de eu vou obter diversos materiais. Sim, mas e o investimento? Tem que haver a relaçãozinha do custo-benefício. E lá no final eu vou deixar um questionamento para vocês. Vamos ver aqui o desenho de como é que seria por dentro. Olha só. Tu tem uma caldeira. Aqui tem um armazenamento de petróleo que é bombeado para a caldeira. Tu está vendo que dentro dessa caldeira ou dentro dessa fornalha, o caminho que o petróleo faz é numa serpentina? Para que isso? Primeiro, tu está vendo que ele está entrando por baixo e está saindo por cima? Está indo contra a gravidade, né? Então isso diminui a velocidade do deslocamento. Para que essa diminuição da velocidade? Tem algum intuito nisso? Tem. Passar mais tempo em contato com calor. Para quê?
Porque eu quero vaporizar o petróleo. Para que eu quero vaporizar o petróleo? Para formar o vapor das diversas substâncias. E aí vamos ser mais óbvios. Pessoal, se eu pedisse para que de duplas eu amarrasse um de vocês pela cintura e o outro membro da dupla, com uma corda passando por cima dessa estrutura, o outro membro da dupla fosse puxar aquele primeiro. Quem é que ia ser mais fácil de ser elevado? Aquele indivíduo que é mais leve ou aquele que é mais pesado? Então raciocina, cara, tudo vocês sabem. Só basta botar no papel. O material que é mais pesado vai ter mais dificuldade ou mais facilidade de subir? O que é mais pesado sobe mais ou menos? Menos. Então as frações do petróleo que são mais pesadas serão obtidas na parte de baixo da torre de destilação. As frações do petróleo que são mais leves serão obtidas na parte superior, porque se são mais leves conseguem subir mais. Me diz uma coisa, quem é que vai ser mais leve? É quem tem mais carbonos ou quem tem menos carbonos? Menos, porque a massa é diretamente proporcional à quantidade de átomos que tem na estrutura. Então, quem é mais leve sobe mais. As frações gasosas. Quem é mais denso, mais pesado, sobe menos. As frações que geralmente são sólidas. E aí você tem, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina, gás. Opa, peraí, vamos pensar um pouquinho. A fração do gás, e isso tem na tua apostila, tá? Ela geralmente é composta de 1 a 4 carbonos. Metano, etano, propano, butano. Gasolina de 5 a 12, querosene 12 a 16. Tudo bem. O que é que eu quero enfatizar para vocês? Olha para cá. Dessas frações, eu obtenho gás de cozinha. Ó o gás! Era bom, não era agora aquele negócio de pé? Para vocês tudinho botar a mão para o lado. Para ver se o pessoal se mexe e dá um gásinho. Filho, presta atenção. Qual é o gás que está no botijão de gás? Qual é? Butano. Aí um dia assim, professor, lá em casa é Tropigás. Ô meu filho, aí é só a marca. O gás que está dentro é sempre o mesmo. Qual é? Butano. Aquele gás ali, aquele botijão, tu se refere a ele dizendo que é uma siglazinha de 3 letras. G, L, P. Gás liquefeito do petróleo. Predominantemente formado pelo gás butano. Mas também tem propano. Tá? Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina? É. Só que vem cá, até pelo desenho que tem aqui de uma vela, a parafina tem qual estado de agregação, pessoal? Sólido, líquido ou vapor? Sólido. Que foi que eu te disse? As frações mais leves são gasosas, as frações mais pesadas são sólidas. Tá? Por quê? Porque tem mais partículas. Se tem mais partículas, elas conseguem aderir melhor. Unem mais as partículas, estado de agregação mais compacto, sólido, portanto. Agora, vamos para coisas que às vezes vocês não pensam. O que eu consigo obter dos componentes do petróleo? Plástico, tecido, borracha, essência para perfume. Hã? Não pode, professor. Não pode. Aí o outro diz assim, agora eu entendi porque perfume é tão caro. Ei, filho, deixa eu frustrar um pouco de vocês aqui. Geralmente as pessoas escolhem perfume por 2 critérios. Um é óbvio, o cheiro. Mas o outro, e talvez tão importante quanto, é a tal da fixação, né? Porque o negócio para dar agonia na gente é a gente passar um perfume 1 hora da tarde, 1h15, nem tu mesmo sentir mais o cheiro. E é porque tu ainda fica assim. Aí eu passei na estante. Já foi embora. Aí começa a botar a culpa em si. Minha pele é muito ruim. É o perfume que não tem fixação, cara. Aí, repara numa coisa. Os melhores perfumes, os melhores entre aspas, porque isso aí vai do gosto de cada um, mas os perfumes mais caros, eles têm fixação muito grande. Quem nunca, né? Usa o perfume, aquele caro,
que tu usa só de domingo, quando vai para um negócio especial. Quando é na segunda-feira, a roupa está ainda com o cheiro todinho. Lavou e às vezes ainda dá para sentir um resquíciozinho do cheiro. Aí tu fica, esse é do bom, viu? Esse aqui é daquele que eu boto no domingo e só tiro no outro domingo. Não tem esse perfume? Tu sabe quais são os principais 2 componentes para a fixação do perfume? Não precisa chorar não, tá? É extrato do gambá. Isso aí até para quem assistiu desenho animado sabe que é podre. E a outra, fezes. São os 2 fixadores mais utilizados pela indústria de cosméticos para aplicação de perfume. Professor, não acredito não, professor. Eu não parcelei não, eu financiei um perfume para passar isso aí em mim. Foi. Homem, não acredito não, professor. Eu posso devolver? Não. Lascou agora. Pessoal, vocês estão passando fezes em vocês. Mas é óbvio que tu não tem o cheiro dela. O que a indústria do cosmético faz, e é por isso que encarece também, é neutralizar o cheiro. Mas a composição fica. Por isso que fixa tão bem. Não precisa ficar com nojo. É assim. Simples. O conhecimento às vezes é útil. Então, detergente, medicamento, inseticida, fertilizante, explosivo, tinta, cola. Meu amigo, a quantidade de coisa que o petróleo pode produzir é muito grande. A maioria pensa que é só o quê? Ah, o petróleo é gasolina. Ponto. Acabou-se o petróleo. Não fica nem entendendo por que tem tanta briga, né, por causa dele. Porque pensa que é só gasolina, óleo diesel. Não, pessoal, a coisa vai muito além. Presta atenção. Vocês já ouviram falar de extração do petróleo em águas profundas? Olha o ano que isso aqui começou. 86. 86. Isso completou ano passado 30 anos. Ei, olha como é que é feito, ó. Primeiro, navio, desculpa, vai até o local, avalia se há ou não óleo ali, e avalia inclusive a área que contém o óleo. Para quê? Pessoal, tu acha que isso aqui é barato? Se a quantidade de óleo que tem ali para ser extraída é pequena, ninguém vai investir, cara. Porque a relação de custo-benefício não vai compensar. Se a área for grande, aí é construída uma plataforma. Moçados, vocês não têm noção do que é uma plataforma. Uma plataforma é uma cidade, cara. É gigantesco aquilo ali. Tem 6, 7, às vezes 8, 10 andares. Tem quadra, tem cinemas. Por quê? Porque as pessoas que estão na plataforma, elas não estão indo trabalhar de manhã e voltando para casa à tarde, não. Elas ficam ali às vezes 15, às vezes 30, às vezes 45 dias. Dependendo de qual seja o regime de trabalho dela. Então ela vive, entre aspas, 24 horas o trabalho. Então elas têm que ter o local de lazer lá dentro. Precisa. Por isso que as pessoas que trabalham nesses locais, elas, por exemplo, trabalham 30 dias e folgam 30 dias. Não é regalia, é o mínimo. Porque elas estão tendo uma carga horária de trabalho louca. Até quando ela está descansando, ela tem que ficar sobre alerta. Porque qualquer acidente que vier a ter ali, já pensou, hein? Negada, todo mundo sai, que está tendo incêndio. Vai sair para onde? Aí você olha assim, tá lá os tubarãozinhos tudinho esperando. Aí tu diz, se correr o bicho pega, se ficar literalmente o bicho come. É complicado, pessoal. Ei, olha para cá. Observar, explorar e meticulosamente registrar todas as pistas. Como encontrar petróleo? Na terra firme, ó, um caminhão sonda promove colisões com o solo que emitem refrações e são recepcionados por radares que interpretam aquela onda com a sua amplitude, com o seu comprimento
e analisam se o que tem ali embaixo é só sólido, rocha, terra, tudo mais, ou se tem líquido. Se tiver líquido, eles começam a escavar, porque ali petróleo é provável. Se for no mar, é o mesmo procedimento, só que agora com um navio. Ó. Um navio que arrasta os sensores, e aí um radar emite ondas que colide com as diversas camadas do solo e são refletidas. A interpretação dessa ondulatória é analisada por geofísicos, geoquímicos, geógrafos, biólogos, para poder ver se ali vai ter petróleo ou não. A negada não sai simplesmente cavando para ver se encontra, não. Eles têm que otimizar o uso do dinheiro. Outra, todos os resultados são estudados e se houver a compensação pela quantidade que tem ali, se faz a escavação. Agora, entendam. Das frações do petróleo, a primeira que a gente obtém lá em cima, na torre, é a mais leve de todas. É o gás natural. Simbolicamente representado por GNV. Pessoal, acredito que todos vocês tenham visto mês passado, acho que um pouco mais que um mês, aquele vídeo de um carro num posto de gasolina, abastecendo com gás natural, e o carro explodiu. E aí, teve uma pessoa que veio a morrer por conta disso, tal, porque estava dentro do carro. Quem tem gás no carro, é recomendado que ao fazer o abastecimento, saia de dentro do carro. Por quê? Pessoal, veja aqui uma coisa. O gás natural, ele é composto principalmente por metano, CH4, que ele é um gás. Aí o pessoal coloca aquele botijão, aquele recipiente, dentro do porta-mala. Já é uma desvantagem, né? Já perdeu boa parte do bagageiro, como a gente costuma chamar. Mas reparem num detalhe. Todo mundo aqui já viu um botijão de gás de cozinha? Sim? O botijão de gás de cozinha, tu concorda que ele é mais ou menos assim? Só que sendo um pouco menor? Você, com certeza, se fizer um esforcinho aí, lembrar do botijão de gás de cozinha da casa de vocês, vocês têm essas partes aqui dele, que fica ali no meio, que parece uma cicatriz. Sim? Pessoal, aquilo ali é um ponto fraco que o botijão tem. No botijão de GNV, tu não tem isso não. Aquele recipiente do gás natural, ele é fabricado de um jeito que eu não tenho pontos de enfraquecimento. O botijão de gás de cozinha, ele é formado assim. São duas partes que são soldadas uma na outra. Por isso que fica aquela marca no meio. No botijão de gás natural, não. Ele é liso. Ele é inteiro. Isso encarece pra caramba a produção dele. Deixa o botijão com preço muito alto para ser fabricado. E sabe por que isso é necessário? Porque a pressão que se exerce dentro de um botijão de GLP, ó aqui ó, gás liquefeito do petróleo, a pressão lá dentro, pessoal, é de 220, enquanto que dentro do botijão de gás de cozinha é 8. No botijão de gás de cozinha é 8. E por favor, me diga uma coisa. Vocês já ouviram alguém balançar um botijão de gás de cozinha? Tu escuta um barulho de quê? De líquido. É por isso que o nome é liquefeito. Porque a pressão dentro daquele botijão já é suficiente para fazer com que aquele gás se torne líquido. E a pressão dele era 8. No do gás natural, a pressão ali dentro é de 220. Tu tem noção de quanto que isso corresponde? Isso é quase 30 vezes maior, pessoal. A pressão é tão grande que se no botijão de gás natural tu tivesse essa cicatriz aqui no meio, essa solda, ele estouraria. Aí o que acontece? O pessoal não instala o botijão de gás natural no porta-mala? Se não for feita a manutenção periódica, essas presilhas podem soltar. Coisas que eu jogo dentro do porta-mala podem se colidir com ele e ir arranhando e abrindo riscos, microfissuras que diminuem a densidade daquele material. Logo, quando eu vou abastecer com gás natural e a pressão dele vai para o máximo, aquele pontinho lá faz com que estoure o balão todo. E meu amigo,
Se com 8 de pressão, tu já viu o estrago que um botijão de gás faz, tu imagina com 220, meu filho. Aí literalmente merecia uma música, ó, o gás. Agora só um detalhe, aquela explosão não gera chama não, viu? Não tem fogo não. É como se fosse, pessoal, uma explosão de um balão. Você enche o balão, encheu demais, o que acontece com o balão? Estoura. Mas não tem fogo, porque é só expansão de gás. Parêntese, presta atenção. Fantástico, esse ano já, aliás, minto, desculpa, finalzinho do ano passado, aquela reportagem que repercutiu de forma muito intensa. Uma criança brincando com aquele balãozinho que fica voando. Aquele que as crianças adoram, né? Porque ele fica em cima, não fica recaindo, velho. Aquele balãozinho é feito com gás o quê? É preenchido com gás o quê? Uma quantidade de gente dessa eu não ouvi um falando. Hélio! Obrigado, filho. Obrigado. Espontaneidade é tudo. Olha, presta atenção, gás hélio. Pessoal, por que o balão que é preenchido com gás hélio, ele voa? Por que é? Porque o gás hélio é menos denso que o ar. Perfeito? Só que o gás hélio é caro. Moçada, como é o nome da família da tabela periódica a que o hélio pertence? Gás nobre. Quando tem o nome de nobre, não é caro, né? Então, para comprar o gás hélio para preencher o balão é caro. O que o pessoal fez então? Ei, meu irmão, preenche com gás hidrogênio. Ele é menos denso que o ar também. O balão vai voar e é mais barato. Aí o pessoal começou a encher o balão com gás hidrogênio. Aí o balãozinho voava, o pessoal comprava. E o vendedor, ó, top. Só que o que acontece? Gás hidrogênio é extremamente inflamável. Quando a criança brincando com um balão que tinha o formato de um personagem infantil, ela brincando de bater no balão, o balão estourou, em contato com o oxigênio do ar, fogo, a criança se queimou. Então isso repercutiu muito negativamente, teve fiscalização em cima dos vendedores de balão e tal. E o gás hidrogênio é um combustível. Por quê? Porque combustível é tudo aquilo que sofre combustão. E combustão é um sinônimo de quê? De queima. Então o petróleo é um combustível? Não, o petróleo é uma mistura de frações que podem vir a ser combustíveis. Tá? Professor, e agora? 1 minuto. Olha só, enquanto eu estava ali embaixo, chegaram 3 bilhetes e eu, obviamente, aproveitei para ler. O primeiro diz assim: a energia elétrica, por maioria, é extraída a partir de movimento das águas e isso é renovável. Cuidado, viu? Isso é uma pretensão que ainda está muito longe de ser verdade. A produção de energia elétrica por movimento das águas é renovável, tudo bem. Mas a produção atual, ela ser a maioria provinda desse movimento, está longe de acontecer isso aí. Quem disser é mito. Segunda coisa, quando há derramamento de petróleo no mar, qual a melhor maneira de neutralizar o petróleo? Na verdade aí, pessoal, é uma sequência de fatos. Primeiramente, o pessoal isola a área com uma espécie de esponja que eles colocam ao redor, tipo aqueles macarrão que o pessoal usa na piscina hoje. Eles colocam aquilo ali em torno de toda a área para poder isolar, para poder o petróleo não poder se espalhar mais ainda. Depois disso, eles jogam substâncias que têm a mesma função que o detergente que vocês usam em casa. Porque o detergente ele tem uma característica anfipática. Olha o nome, ó, cuidado, ó. Eu não falei antipática. Eu falei anfipática. O que é isso? O termo anfipático ou anfifílico é o nome que você usa para denominar aquelas estruturas que têm capacidade de se misturar bem com a água e com a gordura. Então ele tem uma natureza dupla, polar e apolar. E aí eles conseguem remover. Como o petróleo não se dissolve na água, porque ele é formado por hidrocarbonetos e os hidrocarbonetos são apolares, ao jogar o detergente, a parte apolar dele se conecta com o petróleo e a parte polar dele se conecta com a água. Aí eu consigo fazer com que o petróleo então se dissolva com a água, vá para o fundo e aí consiga ser absorvido pelo próprio ecossistema. Às vezes até
na própria Federal do Rio de Janeiro, desenvolveram um projeto que foi utilizar a glicerina produzida como produto secundário do biodiesel para neutralizar, para tirar aquele petróleo do mar, certo? É um método simples e que auxilia porque tira o produto secundário obtido da produção do biodiesel. É um estímulo a mais para produzir biodiesel. E a outra pergunta que chegou foi o seguinte, quanto àquele meu comentário lá do perfume, que eu sabia que ia gerar dúvida. No caso do perfume, essas substâncias se encontram escritas na composição do mesmo, já que às vezes o nome da substância é modificada? Sim, sim. É como se, por exemplo, você chegasse na sua manicure e dissesse assim, ó, por favor, remove aqui meu esmalte com propanona. Ele olhar para ti e dizer assim, não, aqui não tem propanona não, aqui é acetona se quiser. Ei filho, propanona é o nome oficial, é o nome que segue as regras químicas, tá? E obviamente que eles não iam colocar o nome do que vocês conhecem. Até porque, o que foi que eu disse para ti, eles neutralizam o odor, então eles retiram substâncias dali. E daquelas substâncias, o que promove a fixação é que fica lá na composição do perfume. Mas essa pergunta continuava com um detalhe interessante. Não seria ilegal não ter esses nomes na caixa do perfume? Ilegal não, viu? Até porque quando vocês compram esses alimentos que se dizem zero, na verdade não são zero. Eles têm uma determinada concentração que é aceita. Então cuidado com essa coisa de ilegal. Li que algumas vezes são usadas bactérias para eliminar o petróleo, é verdade? Sim. Só que aí, às vezes eles usam fertilizantes para desenvolver micro-organismos que auxiliem na decomposição do petróleo. Sim. Só que aí, dependendo da quantidade de petróleo, pode demorar demais, porque a bactéria não vai ter condições de decompor tão rapidamente. No Nordeste, por fazer muito calor, seria viável a energia solar? Não só seria, como é, tá? Nós temos até em Tauá, tem usina de energia solar. Como o sensor passava pelas águas para analisar se... Não. Como o sensor passava pelas águas para analisar se tem petróleo no mar. Não é o sensor, pessoal. Ele emite ondas. Ondas. Existem ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, ondas. O celular que vocês, ou a maioria de vocês tem aí dentro da bolsa ou dentro do bolso, emite ondas. Essas ondas a gente não vê. Ele emite ondas que colidem com a superfície e são refletidas. Essa onda refletida é que é analisada pelo sensor. O sensor ele é arrastado por um navio. Ele não vai ser afundado, não. Hoje em dia, 2 jovens brasileiros criaram uma esponja que retira o petróleo da água. Você sabe dizer do que essa esponja é feita? Natural. Esponja normal, porífero. Porífero, que é um micro-organismo que vocês escutam falar na biologia. O fato de ele ser esponja, ele absorve. Só que como o petróleo é grosso, a esponja que vocês conhecem, ela não tem essa capacidade. Ela teria que ter poros maiores para se tornar mais eficiente. Tá? Vamos lá continuar. Ei, quando a gente fala de gasolina, gasolina é algo que todo mundo conhece, discute bastante. Fica aquele negócio, chega no posto, bota gasolina comum, bota gasolina aditivada. Pessoal, a gasolina, que é a fração mais famosa do petróleo, ela só corresponde entre 7% e 15% do petróleo bruto. Ou seja, se tu fosse pensar no petróleo só como sendo gasolina, tu teria um desperdício muito grande, porque 90% dele em torno não é gasolina. Muitas das vezes o pessoal precisa aumentar a produção da gasolina. E aí o que eles fazem? Isso aqui, ó. Eu coloquei um asterisco por se tratar de um termo estrangeiro, né? Que significa algo como se fosse uma onomatopeia. Cracking, quebra. No português a gente chama de craqueamento. É quando você pega moléculas maiores e quebra em moléculas menores. Ó. Você pegou um dodecano, 12 carbonos, e quebrou em octano. Professor, por que octano? Um parêntese antes de falar do octano. Olha para cá, ó. Esse composto aqui, o nome dele é etileno. Etileno. Sabe onde é que tu encontra etileno? Uma substância que você conhece com o nome de polietileno. Um polímero que está compondo
a maioria das garrafinhas que vocês têm aí, eu não estou falando da garrafa PET não. PET é politereftalato de etileno, é outra coisa. Mas o polietileno é um polímero também. Aquelas garrafas que geralmente você ganha, as squeeze, elas são feitas de polietileno de alta densidade. Polietileno. Por isso que lá naquele slide anterior eu disse que você poderia produzir plástico a partir do petróleo. Porque obtém como fração secundária, obtido do craqueamento. Como é que funciona o motor? 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Volta de novo. Volta. Por isso que é chamado de motor de 4 tempos. Você tem aqui, ó, abre-se a válvula e é injetada a mistura de gasolina e oxigênio. Por quê? Gasolina combustível, oxigênio comburente. Vai ocorrer a queima. Quando a gasolina começa a entrar, o peso da gasolina faz esse pistão descer. Só que essa barra que está bem aqui, ó, ela é rígida. Ela é como um braço. Então, se o pistão desce, empurra ela para baixo. Ela movimenta assim. Quando ela desce, ela vai girando aqui, uma rodando, ó. E aí o pistão chegou ao seu limite de descida. A válvula fecha e ele começa a subir pelo próprio movimento, ó. Quando ele começa a subir, vai haver a compressão do combustível. Essa compressão, o ideal é que ela seja o máximo possível. Que a gente chegue ao limite máximo de subida do pistão, para a compressão ser gigantesca aqui dentro. E só então aquele dispositivo que fica bem aqui, que é o que está no motor dos carros, que vocês conhecem com o nome de vela. Vela por quê? Porque gera faísca. A faísca para ter a explosão. E essa explosão, a explosão, faz com que o pistão desça com muita intensidade. Quando ele desce, ele gira a roldana, que mexe com a correia que movimenta o motor. Se a gasolina ou o combustível é bom, ele resiste bem à compressão. O pistão pode subir, e ele não explode. Ele só explode no limite. Quando a gasolina é ruim, ele explode quando o pistão subiu pouco. Só que se o pistão subir pouco, ele vai descer pouco. Se ele descer pouco, ele vai gerar pouca energia, porque ele vai movimentar a roldana com força pequena. Daí, olha o que acontece. A qualidade da gasolina é medida pela maior resistência à compressão. O que menos suporta? O heptano, 7 carbonos em cadeia normal. E qual é o que mais suporta? O isoctano, representado por essa estruturazinha aqui. Uma cadeia que no total tem 8 carbonos, só que é uma cadeia ramificada. Então ele tem uma massa molecular maior do que essa daqui, porque essa daqui tem 8 carbonos, essa daqui só tinha 7. Porém, por ser uma cadeia ramificada, ele faz um ponto de ebulição mais ideal. Então, quando se fala de gasolina, geralmente o pessoal representa por C8H18, porque é o melhor componente que a gasolina tem. É por isso que o teste é chamado de octanagem. Quando tu usa gasolina aditivada, entenda. O nome de aditivada é porque foi adicionado nela alguma coisa. Só que esse aditivo não é algo que melhore a octanagem. O aditivo é apenas a adição de detergente. Professor, e para que esse detergente? Para limpar o motor. Para limpar o motor e evitar que se acumule a fuligem, o carbono na forma de pó, que muitas das vezes o carro tem que passar por um procedimento caríssimo chamado de descarbonização química. Porque carbonizou muito, porque a combustão ela pode ser completa ou pode ser incompleta. Na combustão incompleta, que vai ser produzida em maior escala quando o motor não está num bom funcionamento, ela gera o monóxido de carbono, que é tóxico, e gera o carbono na forma de fuligem, que gera esse problema aí da carbonização. Só um parênteses, pessoal. Quando uma questão diz assim, ó, o CO2 produzido pela queima dos combustíveis fósseis é tóxico e contribui com a questão do aquecimento global. O item está o quê? Vou repetir. O CO2 produzido pela queima dos combustíveis fósseis é tóxico e contribui com a questão do aquecimento global. Verdadeiro ou falso? Oi? Falso. O CO2 não é tóxico. Pessoal, se o CO2 fosse tóxico, quando você estivesse raiva de alguém, você chegava perto dessa pessoa e fazia assim, ó. Pronto. Resolvido o problema. Todos vocês têm CO2 dentro do seu corpo. O CO2 ele não é tóxico. Professor, mas não tem a questão do efeito estufa? O efeito estufa não causa o aquecimento global? O aquecimento global causa o derretimento das calotas polares? Sim, e tu parece um gravador repetindo tudo que o professor falou.
Só que tu esquece que se não existisse o efeito estufa, não haveria vida na Terra. Porque a temperatura seria tão baixa que não teria condições de existir vida. O efeito estufa é indispensável. O problema do efeito estufa é aquela frase que sua avó costuma dizer: tudo demais é veneno. É o excesso do acúmulo de gases que armazenam calor que causa todo o problema. Não é ele, CO2, que é danoso. Para vocês terem ideia, aquele tal de gás metano que eu falei lá no gás natural, ele consegue armazenar 10,8 vezes mais calor do que o CO2. Para a questão de efeito estufa, o gás metano é muito pior do que o CO2. Mas por que ninguém fala sobre ele? Porque em termos de quantidade na atmosfera, o CO2 é muito maior do que o CH4. É por isso que o CO2 é o famosão da história. Reparem. Atente para o informe, ó. A cada 1 minuto são extraídos aproximadamente 6.000 toneladas de petróleo cru do planeta. Petróleo bruto. Se a gente fizer um cálculo então, em torno de 43 anos, todo o petróleo vai se esgotar. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês. No YouTube, tem um documentário chamado O Caos. C-A-O-S. Aí tem 2 pontos. O mundo sem petróleo. Caos. O mundo sem petróleo. É um documentário perfeito que mostra daqui a muitos anos, muitos não, né? 50 anos, meio século aí mais ou menos, como que o mundo se comportaria sem o petróleo e sem os derivados dele. Sabe o que acontece? Para quem já assistiu aquele filme Eu Sou a Lenda, que vê aquele cara lá sobrevivendo num mundo quase sozinho, é aquilo ali que acontece, cara. Os carros todos parados, só tem combustível para mover ambulância, carro de bombeiros, que são, enfim, imprescindíveis. Tudo parado. Agora sabe o que é o detalhe? Tem uma imagem que nesse documentário aparece, que tem um planeta Terra visto de uma sonda no espaço. Só tem um país que está iluminado. O Brasil. Não, e não é porque o documentário foi brasileiro, não, porque não é brasileiro. É só por uma coisa. O Brasil tem investido gigantescamente na questão dos biocombustíveis. O biodiesel, o etanol. Ei, pessoal, etanol não é álcool, né? Como é que no Brasil é produzido? Como é? Através da cana, perfeito, filho. Mas lá nos Estados Unidos é através do milho. Lá na União Europeia é através da beterraba. Só que o Brasil leva vantagem porque na cana tu extrai muito caldo. Então o volume de óleo, de álcool obtido ali te dá um rendimento melhor, uma proeficiência maior. Só que sabe qual é o detalhe? Tinha um problema. Quando, olha só, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar? O Brasil estimula, num programa político chamado Proálcool, o investimento para a plantação de cana. Aí o agricultor diz assim: eu vou parar de plantar arroz, feijão, milho, soja, tará, vou plantar só cana. Fica até feio, né, se a gente falar de uma vez, né? Só cana. Ei, virou uma monocultura, meu amigo. Aí o problema, o preço do arroz, do feijão, da soja, foi lá para cima, ó. E se tinha cana que só, o preço da cana, ó. Lei da oferta e da procura, meu irmão. Aí a balança comercial foi por água abaixo e tal, aí frearam o projeto. Até porque, pense comigo, vamos supor assim, eu vou exagerar. Durante 6 meses do ano tu consegue colher cana. Durante os outros 6 meses, nada de cana. Aí durante o ano todo é assim, ó. 6 meses colhendo cana, o preço do álcool. 6 meses sem cana, o preço do álcool. E apareceu um eletrocardiograma, né? Só subindo e descendo. E a inflação, ó, sendo contaminada. Aí o que o pessoal faz? Vamos pesquisar. O que foi descoberto há 3, 4 anos atrás? O etanol celulósico. O que é isso? O pessoal pega o bagaço da cana, a palha da cana e guarda. Quando está no período entre safra, que não tem mais como colher, eles pegam aquele bagaço e aquela palha que foi armazenada e utilizam para produzir etanol. E conseguem. E o etanol celulósico chega até a ter um rendimento melhor do que o da própria cana. Do próprio caldo da cana. E aí você consegue ter a produção de etanol estável durante o ano todo. Melhora. E o etanol é renovável, porque a cana todo ano você consegue colher. Renovável. E o biodiesel? O biodiesel é a maravilha do mundo, cara.
O biodiesel é a saída que o país tem. E detalhe, o biodiesel é produzido como? Eita, olha aqui, olha aqui. Ele é uma mistura de ésteres. Cuidado para não confundir com éter. É éster. Foi a digitação não, tá? Presta atenção. Ele é um biocombustível. Ele é renovável. Ele é produzido a partir de óleo vegetal. Óleo de quê, professor? Pelo amor de Deus. Óleo de mamona. Óleo de girassol. Óleo de dendê. Óleo de soja. Óleo de babaçu. Óleo de peixe. Peixe. A Federal do Ceará, no curso de Engenharia Química, tem alunos desenvolvendo monografia de formação através da produção do biodiesel do óleo de peixe. Do óleo frito. Aquele que tu vai lá fora, tem um carrinho com vendendo, aí tu chega lá e diz assim, por favor, me dê um pastéis. É porque só tem graça se você pedir um pastéis. O cara joga aquele pastéis dentro daquele óleo que você diz assim, tem alguma coisa aí dentro? Porque você não consegue nem enxergar de tão sujo que está o óleo. Quando ele tira assim, tá aqui, ó. Aí você pede assim, por favor, pendura aí dois minutinhos no varal para poder escorrer. Quando tu dá uma mordida, a primeira coisa, quem nunca, né? Olhando dentro do pastel para ver se tem recheio. E o bicho quente que só, né? E faz assim. E só aquele vaporzão saindo. Pessoal, aquele óleo, muitas das vezes era reutilizado 2, 3, 4, 10 dias por um motivo bem simples. Economia. Hoje, ele pode armazenar aquele óleo utilizado e vender para a usina do biodiesel, porque o óleo, mesmo sendo já utilizado, ele pode produzir biodiesel. Então o biodiesel vai ajudar até mesmo na questão da poluição ambiental, porque as pessoas não vão mais conseguir jogar no lixo, ou não vão mais precisar, porque eles vão ganhar dinheiro por estar entregando aquele óleo, que antes ele jogava no esgoto, e era um contaminante absurdo. Ei, como é que o conflito comercial, né? A pergunta aqui, o conflito do petróleo com biodiesel? Porque quanto mais biodiesel eu tiver, menos eu preciso do petróleo, ou dos derivados dele. É por isso, pessoal, que existe um projeto de que os carros menores, carros 1.0, sejam movidos a diesel. Por que o carro 1.0, o carro de motor menor, ele não é a diesel? Porque a cadeia do diesel é maior, cara. A cadeia do diesel é grandona, são 16, são 20, são 24 carbonos. Então eu preciso de um motor mais forte para conseguir quebrar aquilo ali. É por isso que eu não tenho um motor pequeno conseguindo consumir diesel. Quais são os carros movidos a diesel? São aqueles de grandões, né? As picapes. E geralmente são o quê? Mais caros. Porque motores maiores, motores mais potentes. Ah, professor, então quer dizer que o diesel gera mais energia? Sim. Cadeia maior, mais ligações químicas, mais energia armazenada. Então o diesel é melhor, principalmente se for o biodiesel. O Brasil hoje está girando em torno do chamado B7. Se eu tivesse dito B1 ou B2, tu ia pensar banana de pijama. Se eu tivesse dito B10, tu ia pensar naquele super-herói, o Ben 10. Atualmente é o B7, mas a intenção é o B10. Eu falei B10, foi Ben 10 não, viu? Ei, sabe por quê? O que é isso? A produção atual de biodiesel já atinge 7% do que seria a produção de diesel. 7%. Tu já pensou quando chegar a ser 80%, 90%, ou quando substituir totalmente? Aí vai ser lindo. Olha como é que é produzido, ó. Não esquece o nome dessa reação, ó. Transesterificação. Você tem um éster, C-O-O, e vai produzir outro éster, ó, C-O-O. É por isso que o nome é transesterificação, porque você está transformando um éster em outro éster. Tá? Isso aqui é gordura, é óleo, tá? E ele vai produzir o glicerol, a glicerina que eu te disse que é utilizado para tirar o petróleo de um vazamento. Opa, desculpa, peraí. Desculpa. Aqui. E aqui é o biodiesel, tá? Então, para uma cadeia da gordura que tu tem, o tal do triglicerídeo, qualquer exame de sangue que vocês façam, tem lá triglicerídeo ou triglicérides. Não, aqui é extra. Aqui é extra. Tá? Triglicerídeo. Por isso que eu falo para vocês, ó, óleo pode ser utilizado. Certo? Aqui eu tenho óleo vegetal ou animal. Tá? A maioria dele é o vegetal por causa da pureza, que é maior. No Brasil, o pessoal usa metanol. Por isso que o biodiesel brasileiro é um éster metílico, porque vem do metanol. Nos Estados Unidos, o pessoal usa etanol. Só que olha por que o Brasil é vantajoso usar o metanol.
Tu concorda que no Brasil a gente tem o uso de etanol no posto de combustível? Então, se eu começar a usar etanol para cá, tu concorda que quanto mais biodiesel eu produzir, mais etanol eu vou ter consumido? Só que se eu gerar uma concorrência, etanol para produção de biodiesel, etanol para combustível, vai gerar concorrência, vai aumentar o preço do etanol. Isso não é vantajoso. O que o Brasil faz então? Deixa o etanol para ser usado como combustível, porque é melhor do que a gasolina, por ser renovável e por não gerar novos carbonos para a cadeia, ou para o ciclo biogeoquímico. E usa no Brasil o metanol. Esse composto aqui, pessoal, é tóxico. É tóxico. Se você beber um gole de metanol, morreu. Um gole, morreu. Bebeu, morreu. Aí, o que o pessoal faz? Pega o metanol, que é tóxico, e tira do ambiente. Faz você produzir uma reação do metanol com óleo para produzir o biodiesel. E como subproduto tem a glicerina. Ei, para eu me encerrar e sair daqui satisfeito com o que eu fiz, lembra, muita gente enfatiza para vocês os pontos positivos do biodiesel. São inúmeros, são quase que incontáveis. Mas não são só flores. Como tudo, existe uma contrapartida. Tá? Professor, me dê um exemplo de ponto negativo do biodiesel. Esse aqui, ó. A glicerina. Por quê? Porque a glicerina, quando ela não é dada um fim devido, como o uso para produzir glicerina sólida que retire o petróleo num vazamento, a glicerina, em entrar em contato com as condições ambientais, ela produz uma substância chamada de acroleína, que é um aldeído extremamente tóxico. Se inalado, pode levar à morte, dependendo da concentração que tenha. Então, se a glicerina, que é um produto secundário, que não interessa para a indústria do biodiesel, então a maioria dela é descartada, não for dado um devido fim a ele, ela vai gerar a acroleína, que é tóxica para o meio ambiente e para os seres vivos. A glicerina, ela geralmente é colocada até como parte de sabonete, cosméticos, essas coisas, porque ela é um umectante. Ela adere à umidade. Por isso que muita gente reclama de que sabonete glicerinado resseca a pele. Porque a glicerina que está no sabonete, ela rouba a umidade para ela. Sim, sim. Faz com ácido nítrico para produzir a nitroglicerina e aí é um explosivo. O TNT é o trinitrotolueno, que é o que está lá no desenhozinho do Papalégua, né? Tem aquele coiotezinho lá. Ei, provoca pouco efeito estufa, CO2 é reabsorvido, não provoca chuva ácida. Tararã, parará. Beleza? Pessoal, veja só. Da sua apostilhazinha, eu queria comentar só uma questão, porque meu horário já acabou faz tempo. Tá? Que é, na verdade, a questão de número 3 da sua apostila. Por favor, questão número 3, na página, deixa eu te ajudar aqui. Página 88, página 88. Fazer só ela, pelo menos, para eu sair daqui e dizer que não fiz nenhuma. A questão número 3 diz assim, ó. Movido a água. Existe o carro movido a gasolina, existe o carro movido a óleo diesel, existe o carro movido a álcool, existe o carro movido a eletricidade. Existe o carro movido a gás de cozinha. Eu descubro o carro movido a água. Eu grito. Eureka, eureka, eurico. Aí saquei que a água ia ficar uma nota. E os açudes iam tudo se arar. Os rios não desaguariam mais no mar. Nem o mar mais virá sertão. Nem o sertão mais virá mar. Banho, nem de sol. Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito. Aleguei ser um invento inviável, só realizável por obra e graça do Santo Espírito. Agora eu estou bolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, fezes, detritos, fezes, 3 vezes estrume. Um carro de luxo movido a lixo. Um carro para sempre movido a bosta de gente. O combustível imaginado para viabilizar o invento proposto nesses versos é... Muita gente, ó, letra A, água. O título é movido a água. Errou, filho. Errou!
Tesouros da minha vida, pelo amor de Deus, para que você não tenha saído de um sábado aqui sem pensar. Leia essa partezinha bem aqui, ó. Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito. Aleguei ser um invento inviável. O invento dele de mover o carro à água, ele mesmo chamou de inviável. Só que a questão pede o quê? O combustível imaginado para viabilizar a água é inviável. Qual é o que vai viabilizar? São os dejetos, são as fezes, são os restos, que quando entrarem em decomposição vão formar o quê? Gás metano. Gabarito então, letra C, de certeza de aprovação, só com a Academia Enem no coração. Pessoal, vou deixar meu contato aí para quem quiser, tá? Pode mandar e-mail, pode mandar por Instagram, o que for aí, que a gente está aqui para ajudar. De coração, foi uma honra fazer parte desse projeto. Primeira vez que estou aqui, 2 vezes já participei do Alcance. Vou participar do Alcance agora em julho de novo. Espero voltar mais vezes. E assim como a maioria, eu não poderia deixar de desfrutar desse momento também, né? Eu queria fazer uma fotinha, um selfie, para eu postar nas redes sociais e lotar de gente. Porque o que acontece aqui, meu amigo, é no mínimo um exemplo para a maioria dessa sociedade que está lá fora. Deus abençoe a todos vocês, tá? Sejam muito felizes. Contem com esse daqui que está aqui para servi-los.